Retomamos o nosso estudo no módulo A Vida Intelectual, a partir da obra-prima de Sertilanges, homônima. Nessa aula 4, tratando agora mais especificamente das virtudes do intelectual. Nós vamos ter 2 aulas sobre as virtudes do intelectual, já que vida, esse estudo sobre a vida intelectual, é um estudo ético de como vive o intelectual. Como essa é uma ética clássica, o principal elemento do estudo da ética clássica são as virtudes. E compreender as virtudes significa compreender os meios que nós alcançamos os fins que realizam a nossa natureza intelectual e nos franqueiam a liberdade. Esse alcance dos fins é a realização dos bens. Bem, o bem do intelectual é o conhecimento que ele alcança pela inteligência. É a realidade que ele toca pela inteligência. Mas o primeiro elemento importante aqui é que nós pensamos com a alma toda. O primeiro elemento importante é que o homem tem uma unidade e que o intelectual não é um intelectualista, não é um erudito, mas existe uma primazia da ordem moral. O conhecer é indissociável do viver. Todo conhecimento tem uma dimensão ética. Então, o princípio fundamental aqui é o da unidade da vida, né? O Sertilanges fala do amor, nós somos aquilo que amamos. A vida intelectual é a vida filosófica, é a vida do amor à sabedoria. Ora, o desejo do amante é fundir-se com o amado. O desejo do filósofo é tornar-se sábio, é viver com sabedoria. É assimilar o conhecimento ético, o conhecimento na sua dimensão existencial e passar a viver em conformidade. Então, a gente pode considerar aqui a grande metáfora platônica da filosofia com a medicina. Então, o filósofo é o intelectual contemplativo é aquele que tem a alma sã, porque pratica as virtudes necessárias para bem desenvolvê-la. É aquele que conhece a alma e que a realiza e que desenvolve as suas potencialidades. E Platão dizia que pensamos com toda a alma, né? Bem, Santo Tomás também afirmava que o exercício das virtudes morais, pelas quais são refreadas as paixões, importa sobremaneira a aquisição da ciência. Mesma coisa Aristóteles. As paixões e os vícios relaxam a atenção, a dispersam, a desviam e prejudicam o julgamento por meio de rodeios. Hoje, nós temos todo o desenvolvimento de uma psicologia dos sentimentos, das emoções e do pensamento. Hoje se sabe que a ciência depende muito, a nossa inteligência está ligada ao nosso eixo vital de sentimentos e de paixões morais em geral. Então, é necessário apaziguar essas paixões, é necessário hierarquizá-las e articulá-las a esse todo para que nós possamos ter uma vida intelectual, por assim dizer, pura, calma e ordenada. Bem, sem essa ordem, não é possível ter inteligência. Então, o primeiro elemento importante que todos os filósofos claros reconheceram que é necessário uma conversão moral para se alcançar a inteligência. Basta pensar, por exemplo, no 4º grande filósofo clássico, já citei Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, agora seria Santo Agostinho. Bem, o que ele percebe na sua famosa obra As Confissões? É que antes da conversão moral, ele não percebia certos elementos evidentes da realidade. E que foi só a purificação moral que lhe permitiu ver, intelectualmente falando, certas coisas que antes ele não via. É como se tivesse que limpar os olhos das travas, que ele considera os pecados, mas das travas dos vícios morais e das paixões. Ora, os vícios morais turvam a visão intelectual. Então, é necessário reconhecer que há uma série de inimigos do saber. Isto é, que a inteligência está cercada e assediada de uma série de elementos extra-intelectuais que influenciam nela. A ignorância, a preguiça, a sensualidade, o orgulho, a inveja, a irritação. Todos esses vícios morais dificultam muito a inteligência, a intelectualidade. Né? Então, na página 35, por exemplo, Sertilanges tem uma frase interessante, diz o seguinte: as grandes intuições pessoais, as iluminações penetrantes,
provém, em igualdade de valor, do aperfeiçoamento moral, do desapego de si e das banalidades habituais, da humildade, da simplicidade, da disciplina dos sentidos e da imaginação, da entrega à busca dos grandes fins. Sem essa dimensão moral, nós não vamos longe intelectualmente. Então, esse estudo da vida intelectual não é um estudo efetivo de algum tema intelectual, a não ser a própria vida intelectual. Então, nós estamos estudando o que é a vida intelectual, qual é a ética do intelectual, quais são os valores, quais são os princípios e as virtudes que norteiam a vida intelectual. Bem, as virtudes próprias dos intelectuais começam pela estudiosidade. Ora, a estudiosidade é a laboriosidade intelectual, escolar ou acadêmica, que para Tomás de Aquino é uma espécie de temperança moderadora. Temperança porque, como toda virtude está no meio, segundo Aristóteles, é necessário saber o que estudar, quando estudar, como estudar e o que estudar. E quando estudar. Ou seja, é necessário reconhecer qual é o objeto de estudo e saber, pela temperança, que vai moderar o apetite intelectual para que não haja nenhum excesso, nenhum déficit de conhecimento. Ora, eu posso ser negligente e conhecer menos, de forma diletante, por exemplo, ou eu posso ser excessivo e exceder a minha capacidade intelectual por vã curiosidade, por exemplo, me tornando orgulhoso e vaidoso. Então veja, o vício do diletantismo, o vício da preguiça é também acompanhada pelo vício do orgulho e da vaidade. Então a estudiosidade é uma virtude que nos dá equilíbrio mental para saber o que estudar e o quanto estudar, para não exceder e nem também não negligenciar. E isso depende de um autoconhecimento. Nem superestimar a nossa capacidade, que é arrogância, nem subestimá-la, que é covardia. Então veja que é necessário sempre saber o que se sabe, o quanto se sabe e o quanto resta para saber. Ora, na Apologia de Sócrates, um amigo de Sócrates, Querofonte, foi ao oráculo de Delfos e lá escutou que Sócrates era o mais sábio entre os homens. Sócrates passou a investigar por que ele seria o mais sábio entre os homens. A pitonisa de Apolo disse isso. Por quê? Ele passou a perceber que a única diferença entre ele e os outros homens é que ele sabia o que ignorava e o que lhe restava por conhecer ainda. E por isso era fundamental para ele esse autoconhecimento que temperava o seu estudo, a sua inteligência. Então, é exatamente esse elemento. Ora, Sertilange também elenca como uma virtude importante que a vida intelectual não se sobreponha à vida espiritual. Exatamente porque o homem inteligente reconhece que Deus é o princípio de tudo e que há uma forma de cultuá-lo, uma forma de glorificá-lo, uma forma de louvá-lo. Por isso, para o Sertilange, o homem verdadeiramente inteligente, que vai ter vida intelectual, não pode negligenciar a vida espiritual, porque isso significaria dizer que ele não é intelectual, porque ele não inteligiu o princípio fundamental da realidade, e não inteligiu o modo correto como esse princípio precisa ser valorizado e cultuado. Por isso ele fala que o estudo não tome lugar do culto, da oração e da meditação direta das coisas de Deus. Então vejam, é uma virtude do intelectual cultivar a espiritualidade. O Sertilange tem trabalhos notáveis sobre o cultivo da espiritualidade, mas que não vem ao caso, já que o nosso site não trata de teologia ou de teologia espiritual. Mas repito, essa obra pode muito bem ser considerada também uma obra de teologia espiritual. Eu não posso trair o autor e não posso neutralizar esse alcance. A abordagem que nós estamos fazendo é filosófica, secular e uma abordagem voltada à vida intelectual, à vida filosófica, já que o curso do dialético é mais voltado à filosofia. Mas se vocês pegarem, por exemplo, a obra do Sertilange, chamada Recolhimento, a obra do Sertilange, chamada Espiritualidade, para dar dois exemplos de obras em português, porque há outros livros
em francês muitos outros livros. Mas a editora Itatiaia, por exemplo, Recolhimento e Espiritualidade, vocês vão ver aqui o Sexto Lange se refere como cultivar a espiritualidade pela leitura do Evangelho, leitura espiritual, oração mental, assistência à Santa Missa e assim por diante. E ele é um grande teólogo espiritual nesse sentido também. Bem, por isso, uma virtude do intelectual é o espírito de oração, que é o combustível espiritual que dá sentido vocacional a essa vida intelectual, né? É o cultivo no próprio trabalho do espírito de oração. Você pensar, por exemplo, que um herdeiro dessa noção, que é de Santo Tomás de Aquino, assim como de Santo Inácio de Loyola, existe uma tradição forte de intelectualidade jesuítica. No Brasil, o padre João Batista Libânio, que é autor desta Introdução à Vida Intelectual, mesma tradição, mas seria São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá diz claramente, para o apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Né? Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. O estudo, a formação profissional, seja qual for, entre nós é obrigação grave. Isso está num livro, é um clássico de espiritualidade do século XX, que é um livro chamado Caminho, num capítulo especificamente dedicado ao estudo. Bem, a última virtude específica do intelectual é a disciplina do corpo. Então nós vimos as virtudes comuns, as virtudes próprias, o espírito de oração e a disciplina do corpo. Bem, a pessoa é uma unidade de corpo, alma e espírito. Vejam que é exatamente isso que eu disse na primeira aula. Toda pedagogia pressupõe uma antropologia. Qual é a antropologia pressuposta à vida intelectual? Ora, a antropologia pressuposta é de que o homem tem intelecto. A sede do intelecto, segundo os clássicos, é a alma. A alma tem uma faculdade intelectiva. Existe a alma intelectual, a alma intelectiva. Quando nós pensamos, nós não pensamos com o corpo. O corpo nos franqueia percepções sensíveis, nós tocamos, sentimos, ouvimos, cheiramos e vemos as coisas pelos nossos órgãos dos sentidos. Mas nós temos também inteligência. A inteligência estaria, nós dizemos, na cabeça, na alma, que pensa. Mas nós também temos o espírito. Por isso que eu digo, a vida espiritual é o desenvolvimento das faculdades espirituais, é o culto a Deus. A vida intelectual é o desenvolvimento das faculdades intelectuais. Por isso que nós estudamos as ciências nas escolas. E a vida corporal é a saúde do corpo. O ponto fundamental é que há uma unidade de vida. Nós não temos 3 vidas. A vida do corpo, a vida da alma, a vida do espírito. Nós temos uma só vida que tem que estar integrada e ordenada. E isso os filósofos antigos, mesmo sem tratar da vida espiritual, que por assim dizer é uma contribuição da filosofia e da teologia cristã para essa antropologia clássica, é exatamente a articulação entre a saúde do corpo e a intelectualidade. Aristóteles, por exemplo, no De Anima, livro 2, fala: a boa compleição do corpo responde à nobreza da alma. Mesma coisa, Platão na República, livro 2, fala da ginástica para o corpo, música para a alma. Então, a disciplina do corpo é importante porque dá autodomínio. A disciplina do corpo aqui é ter uma boa saúde, uma boa disposição física, higiene, descanso, alimentação, para que o compósito ou o composto personal que somos nós esteja ordenado e organizado para que o intelecto se desenvolva bem. E tem uma dimensão intrinsecamente ética aqui no cuidado com o corpo, que é uma dimensão de autodomínio do corpo. Ora, os antigos perceberam que quando um homem desenvolve o seu corpo, ele passa a dominá-lo. Então ele percebe que a gula, a preguiça, a bebida, as excitações em geral se devem por uma servidão ao corpo. Nós não podemos servir ao corpo, mas ao contrário, dominá-lo. Então o autodomínio do corpo pressupõe essa mortificação dos sentidos, que a boa prática da saúde física ajuda. Então a disciplina do corpo é exatamente ser senhor de si. Senhor do sono, senhor da fome, ter uma boa saúde, uma boa disposição. Então o Sexto Lange dá uma série de conselhos, caminhadas,
exercícios físicos, alimentação leve. Porque como é que eu vou pensar com o corpo pesado na digestão? Como é que eu vou ter uma boa energia se eu dormir mal? Então são coisas aparentemente simples, mas que devem interessar ao intelectual que queira se dedicar com perseverança a essa vida. Nós passamos agora ao capítulo 3 da obra, que é a organização da vida. Eu tenho explicado que a vida intelectual parte do pressuposto de que o mundo é cognoscível, o mundo é conhecível, o mundo é inteligível e que eu tenho conhecimento, eu tenho inteligência, eu posso conhecê-lo. Portanto, o conhecimento é alcançar a realidade intelectualmente. Se a realidade é ordenada, é um cosmos, a minha vida também deve ser ordenada. Eu devo desenvolver a virtude da ordem, a virtude da disciplina. Então, esse capítulo 3 é exatamente organização da vida. É um capítulo assim de aconselhamento, parece um aconselhamento moral, parece um livro de ética aplicada, um livro de virtudes práticas, mas que tem uma teologia e uma filosofia robustas, subjacentes. E isso vale a pena atentar para esse livro que eu consideraria um livro de introdução à filosofia, de introdução à teologia dos melhores que eu conheço, nesse sentido, porque muito preocupado em justificar o porquê de cada conduta dessa. Um livro de ética nesse sentido. Bem, o intelectual tem uma viagem longa pela frente. Se você vai esposar uma vida intelectual, se você vai se consagrar, entre aspas, se você vai aceitar essa vocação e ingressar nessa vida, se você está motivado e fala assim, não, agora eu quero ter uma vida intelectual. Essa é uma decisão, eu disse na primeira aula, é uma deliberação. Você vai dizer, sim, quero, me sinto chamado à vida intelectual, vou ter uma vida intelectual. Bem, você tem aí até o seu último dia de vida pela frente. Você tem uma viagem longa pela frente. Então, o Sextilanges fala, você tem uma viagem longa e difícil pela frente. Não se sobrecarregue com bagagens sedentárias. Sedentárias porque supérfluas. Não comece com os penduricalhos, com os ornamentos, com as coisas. Simplifique a vida. Se concentre no essencial. Né? Apare as arestas do supérfluo, do desnecessário e do inútil. Organize sua mesa e fale, o que eu vou ler? Eu vou começar a organizar, né? Reduzir as atividades sociais, organizar o tempo. Sextilanges fala todo o complicado ritual de uma vida artificial, de ostentação, de dissipação, de preconceitos, modismos, cerimoniais, rivalidades, mexericos, fofocas, intrigas. Aqui, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A força do pensamento poético. Se nós pegarmos um conto como A Aposta, de Anton Chekhov, que é um dos grandes escritores russos do século XIX, ao lado de Dostoiévski, Tolstói, Gogol. Esse conto é extraordinário porque um jovem jurista faz uma aposta com um banqueiro que ele poderia ficar 15 anos preso no jardim da sua casa. O que era uma aposta selvagem e insana, como está lá no conto, se torna a descoberta dessa vida intelectual exatamente pela prática da arte do desapego e do desprendimento. O prisioneiro se sente desprendido e desapegado de todas essas convenções. Ele se simplifica e começa a ter uma vida intelectual, uma vida espiritual e não sente mais falta de toda a ciranda e todo o teatro social. Então, o intelectual não pode estar preocupado com a sua imagem, preocupado com o que vão dizer, preocupado com... Ele tem que ter uma certa serenidade e tranquilidade, ele tem que simplificar. Né? Reduzir a dependência do dinheiro, reduzir a sede de cargos, o carreirismo, a sede de poder. Ele tem que se devotar à inteligência, ele tem que buscar compreender as coisas. Essa é a função do intelectual. A vida profissional, a vida social, a vida... Todas essas vidas importam. Ele não deixa de ter essas vidas, mas elas têm que ocupar o local que lhes cabe. Isso é ser justo. A justiça é dar a cada um o que lhe é devido, a cada coisa o que lhe é devido. É muito interessante o comentário que o Sextilanges faz sobre a vida matrimonial. Que ele diz, olha, se você é casado, né, o ideal é que a sua esposa entenda bem a sua vocação específica. E, se possível, que ela a tenha. Porque você vai precisar de momentos de leitura, de solidão, de introspecção. Ela tem que saber que você está tomado por ideias, que a sua mente é sempre assediada por muitas ideias, que você leva isso a sério, que isso não é uma obsessão.
uma monomania. É necessário que ela, vez por outra, escute a sua conversa, né? E diz, na página 87, na unidade da vida, tal como um casamento cristão a inaugura, há um lugar para a unidade de pensamento e de seu recolhimento necessário. Quanto mais as almas estiverem juntas, melhor elas se defenderão contra o exterior. Depois ele fala dos filhos, que os filhos têm que ser sempre uma prioridade, tem que ajudar e que, se possível, ensinar os filhos, é claro, transmitir. Ele comenta também aqueles que têm o voto de castidade, os celibatários, que não casam também podem desenvolver essa vocação. Bem, depois vem a característica, a virtude importante do intelectual, que é conservar a solidão. Né? Se vocês lembram, na segunda aula, de imediato eu falei, ser intelectual não é ser isolado, não é ser separado, não é ser divorciado das coisas, mas o intelectual, ele precisa da solidão. Por quê? Porque a intelectualidade depende muito do silêncio, da leitura, da meditação, da calma, em que o tempo do pensamento, como diz Jean-François Robinet, que é um autor de um bom livro de introdução à filosofia, O Tempo do Pensamento, é necessário um recolhimento interior contra a dispersão exterior. É necessário traduzir a voz do silêncio. É necessário, em outras palavras, ter paz. Santo Agostinho chamava a paz de a tranquilidade na ordem. Então, autoconhecimento, ter exatamente a serenidade e saber que a solidão não é isolamento. Mas sem esses momentos o pensamento não se dá. É necessário dar tempo ao pensamento. O pensamento tem um ritmo próprio, ele é diferido, ele é longo. É necessário amadurecer o tempo do conceito, de que dizia Hegel. É necessário ter calma para leitura, releitura, organização, notas, o estudo. Não dá para ser apressado, né? Depois a gente vai falar sobre isso. A pressa ela é vencida também com a virtude da paciência, pelo princípio non multum sed multa. Não muito, mas intensamente. Pouco e bom, pouco e intenso. Que é uma das recomendações sobre a leitura, da qual nós vamos falar depois. Ora, tanto a vida intelectual não é uma vida isolada, que uma importante virtude intelectual é a cooperação de quem contempla a verdade e quer compartilhá-la. Já citei Santo Tomás de Aquino, que diz que caridade é compartilhar as verdades contempladas. Então, com o próximo, compartilhar com os seus pares, com outros intelectuais, com os alunos, né? E ter amizades intelectuais. Isso é muito importante. É fundamental ter alguém com quem conversar sobre assuntos intelectuais, sobre grandes obras da literatura, sobre grandes obras da filosofia, sobre uma aula como essa, porque uma interlocução com um amigo é sempre maiêutica, é sempre parteja ideias que estão prenhes na nossa alma, né? Então, existe uma unidade, e que o Setilange também usa, claro, o princípio teológico da comunhão dos santos. Né? A comunhão dos santos é a unidade fundamental dos cristãos, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Do ponto de vista filosófico, nessa dupla pauta que eu tenho trabalhado, teológica e filosófica, essa comunhão dos santos é a tradição do diálogo socrático. Eu preciso conversar não só com os meus amigos do meu tempo, mas também com outros intelectuais, outros filósofos. A virtude da convivência, né? Quando eu disse simplificar, não foi se isolar, cortar as arestas do que é supérfluo, mas permanecer com a convivência, com os relacionamentos necessários, continuar estando integrado à sociedade, estar onde se deve estar, como diz o Setilange. A intelectualidade não pode ser pretexto ou desculpa para a evasão das responsabilidades legítimas e igualmente nobres, responsabilidades sociais, civis, políticas, acadêmicas, familiares. Então, a intelectualidade é um exercício de moralidade, né? A realidade a ser lida é o livro da vida. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre a vida intelectual e a vida prática.
E aqui é uma frase importante da tradição beneditina, que é ora et labora. Então, ora aqui é a oração, a contemplação, o estudo deve estar acompanhado da ação necessária na sociedade, que é indispensável, a vida profissional, obviamente. Então, é necessário uma ação também, sem dúvida nenhuma. Ora, o mais importante, diz o Sertilange, desse conjunto de virtudes é exatamente o silêncio interior. O ideal, é claro, é que haja um silêncio exterior. Eu falei da sociedade apressada, movimentada, barulhenta, midiática, hiperconectada, com televisões, rádios, celulares, internet, e esse estado de frenesi, de receber informações, dar informações, repassar informações, curtir, comentar, acompanhar, ver vários jornais. Isso tudo torna a alma do homem agitada. O que importa para o intelectual é uma atitude de recolhimento, de calma, de silêncio interior. E esse silêncio interior é possível preservar mesmo no estado de conturbação e convulsão social, e urbana e midiática. É necessário preservar um estado de solidão, de interioridade, de reflexão na vida íntima. E vejam que isso está diretamente ligado à vida espiritual, ao senso de abertura e ao mistério que nós falamos ontem. É necessário preservar esses momentos de êxtase, esses momentos quase místicos, por assim dizer, em que o homem se sente mergulhado no mundo do conhecimento, em que o homem se sente dignificado e planificado por esse mundo do conhecimento, e que ele preserva, e que ele ouve a realidade de alguma forma, em que ele medita o que ele estudou e o que ele lê. Existe um poema do Giacomo Leopardi chamado Infinito, cuja tradução do Mário Faustino, que é um poeta e tradutor brasileiro, eu me permito ler, porque trata exatamente desse maravilhamento divino, desse santo abandono de que fala o Sertilange, e esse recolhimento que é a base do silêncio interior. Diz o Leopardi: sentando e contemplando intermináveis espaços, além dela e sobre-humanos silêncios, profundíssima quietude no pensamento afundo-me, e lembro-me do eterno, das mortas estações e da presente, que é viva e o rumor delas, e buscando a imensidão se afoga meu pensar, e naufragar é doce nesse mar. Essa introspecção, que não é timidez, introspecção não no sentido de ser retraído e tímido, introspecção no sentido de ter um mundo interior, uma vida íntima, ela depende exatamente desse silêncio. E esse silêncio, para o Sertilange, é uma espécie de êxtase, não no sentido místico e teológico, mas no sentido intelectual. De fato, ele fala do êxtase da contemplação na página 112, nos seguintes termos: eis o trabalho profundo, deixar-se penetrar pela verdade, submergir-se nela mansamente, nela afogar-se, não mais pensar que se pensa, nem que se é, nem que nada no mundo é, afora a própria verdade. Tal é o bem-aventurado êxtase. Está-se então encolhido sobre si, mas com o olho fito sobre a presa, como uma fera, e a vida interior está intensa, mas com um sentimento de longura, como se circulasse pelos astros. A sensação é de se estar simultaneamente realizado e acorrentado, livre e escravo, de ser plenamente si mesmo, entregando-se ao ser mais alto do que si mesmo, de exaltar-se perdendo-se. É o nirvana da inteligência deslumbrada e poderosa. E isso só se encontra com esse silêncio interior. Na próxima aula, nós vamos continuar explorando as virtudes do intelectual a partir do capítulo 8 da obra A Vida Intelectual. Obrigado e até lá!